Vamos lá, vamos começar o nosso estudo do livro de Apocalipse. Vocês estão percebendo aí, já mudei a tela. E qualquer coisa, vocês coloquem aí no chat, se estiver perdendo som, alguma coisa aí, vocês me avisem, tá bom? Mas vamos lá. Então, dando sequência ao estudo do livro de Apocalipse. Então, tá aí, irmãos. Apocalipse, os irmãos já sabem, mas eu vou repetir, significa revelação. Então, a palavra Apocalipse significa revelação. Revelação de quem? Do Senhor Jesus Cristo na ilha de Pátimos, através do teu servo João, para a sua igreja, as 7 igrejas da Ásia Ocidental, da Ásia Menor ali, que são as 7 igrejas que nós estudamos. As 7 igrejas, vimos claramente que significa a igreja invisível de Deus, a igreja militante e a igreja triunfante, que já está na glória. Então, a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, melhor dizendo, o livro de Apocalipse, foi escrito, entregue pelo Senhor Jesus Cristo, escrito por João, para fortalecer, encorajar, alegrar, consolar, confortar o coração dos nossos irmãos, o nosso coração, tá bom? Então vamos lá, deixa eu melhorar a posição desse microfone aqui. Vamos lá, seguindo. Então, o tema da aula de hoje, para onde caminha a história? Então, para onde caminha a história? Vamos entender um pouco sobre esta introdução. Seguindo aí as apresentações. Vamos lá, slide, ajuda. Isso, volta aqui. Pronto. Então, o princípio e o fim da história. A gente percebe, nós percebemos que a história ela tem sentido. A minha vida e a sua vida, ela tem um sentido. Embora percebemos que alguns perderam o sentido da sua história, perderam o sentido da sua vida, alguns deram cabo da sua história, tentaram contra a sua própria vida e conseguiram tirar a sua própria vida. Mas nós não caminhamos. A nossa história, ela não caminha para o acaso. Ela não caminha, a nossa história, a sua história, a história do mundo, a história da igreja, ela não caminha para um fim trágico, para um fim confuso, não, de forma alguma. Então, nós percebemos claramente, vamos perceber, e percebemos até agora no caminhar desse estudo, que as forças do mal, o mal não vai prevalecer sobre a vontade de Deus, sobre o bem. O mal não vai prevalecer. Deus está no trono. Então, nós vamos perceber no capítulo 5 e no capítulo 6, um Deus que está no trono. Um Deus que reina, um Deus que faz todas as coisas conforme o seu conselho e conforme a sua vontade. Então, vemos claramente esse Deus que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Vamos seguindo, irmãos. Então, Deus tem um plano para cada criatura. Deus escreveu um livro da história para este mundo. Deus escreveu tudo o que vai acontecer neste mundo, na minha vida e na sua vida. Deus conhece, Deus controla, Deus dirige todas as coisas para uma consumação final. Então, esse livro tem uma sequência e uma consequência. E o capítulo 5 mostra a razão, mostra o estabelecimento do Senhor Jesus Cristo. O trono, a autoridade e o poder sendo entregue ao Senhor Jesus Cristo. Vamos seguindo. Então, toda a história, irmãos, toda a história está na mão de Deus. Nunca
perca essa afirmação no seu coração. Toda a história da sua vida, toda a história mundial, toda a história da igreja está na mão de Deus. Toda a história mundial está na mão de Deus. Não importa os ataques, não importa os levantes que o inimigo tente contra a sua vida, contra a história da humanidade, ele está derrotado, ele já foi derrotado, está derrotado. O mundo também está debaixo do poder de Deus. A história sempre estará nas mãos de Deus. A história sempre estará nas mãos de Deus. Então nós temos aqui, irmãos, duas visões. Eu quero mostrar duas visões, elas humanistas, sobre a história. Nós vemos a visão cíclica dos antigos gregos, né? Que a história move sem uma meta, a história não temos uma esperança e não há uma redenção. Então essa é uma visão cíclica dos antigos gregos. Eles entregaram a história ao caos. A história ela é produzida pelo caos. Não tem direção, é uma bagunça. E temos a visão também da história do existencialismo ateu. A história é uma sucessão de fatos sem significados. Então, esse existencialismo ateu fala, não, a história é uma sucessão de fatos que não tem significado nenhum. Não há plano, não há esperança. Então, esse é uma visão da história do existencialismo grego. Então, essas duas são as duas visões que eu gostaria de trazer para você. Então, qual que é o sentido da história? Qual é o sentido da história? Acabamos de falar, né? A história da minha vida, da sua vida, ela não caminha para um fim trágico. As histórias da nossa vida, ela tem um sentido. E esse sentido está em Deus, está em Cristo. Deus tem no controle a história da nossa vida. Há esperança para a nossa história? Há esperança? É aí que nós vamos responder na sequência com o estudo do capítulo. Vamos ler então o texto de Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler o texto de Apocalipse 5, de 1 a 14. Assim está escrito. Deixa eu colocar para vocês na tela aqui também. A primeira parte para vocês de 1 a 7, depois de 8 a 14, tá bom? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és, deixa eu trocar aqui, irmãos, também. Digno és
de tomar o livro e de abrir-lhes os selos. Porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostraram-se e o adoraram. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Fale aos nossos corações, ó Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, ministra aos nossos corações e ao coração dos Teus filhos. Amém. Amém. Então vamos lá, irmãos. O primeiro tema é o trono de Deus e a história. O trono de Deus e a história. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Irmãos, na cultura hebraica, mão direita é a mão da autoridade, é a mão do poder, é a mão digna, né? Eu lembro quando eu dei um estudo bíblico para vocês aqui, mostrando que na cultura do povo hebraico, a mão direita era usada para as coisas dignas dos homens, e a mão esquerda para as coisas indignas, que era para se limpar e para trabalhar com coisas indignas. Então, eles tinham esse pensamento. Enquanto João fala que viu na mão direita de Deus, ele quer dizer que a mão digna, aquele que é todo digno, aquele que é todo puro, aquele que é todo santo, aquele que tem todo o poder, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, a mão direita é o lado direito, o lado digno, o lado do poder. Um livro escrito por dentro e por fora. Irmãos, nós não podemos ter a imagem de um livro como esses que nós conhecemos, que nós temos hoje em nossas prateleiras. Os livros, nesta época, eram rolos, eram pergaminhos, que eram escritos. Muitos eram escritos por dentro e por fora, como nós vamos perceber o que ele escreveu aí, escrito por dentro e por fora. De todo selado com 7 selos. Os reis, irmãos, eles mandavam cartas e colocavam um selo de cera, com um brasão, com o seu brasão. E aquele selo teria que chegar intacto ao seu destinatário. Caso esse selo, essa cera se quebrasse, o mensageiro ele era punido, até mesmo com a própria vida. Então o mensageiro ele tinha que tomar muito cuidado para levar essa correspondência do rei ou da autoridade que fosse ao seu destinatário. Porque qualquer dano ao lacre, qualquer dano a esse selo de cera, significava que o mensageiro corrompeu aquela correspondência, ou leu aquela correspondência, ou de alguma forma aquela correspondência foi aberta por outra pessoa a não ser o destinatário. Então, se essa correspondência chegasse ao destinatário
com o selo rompido, ou com o selo danificado, o mensageiro pagava com a sua própria vida a sua infidelidade. E aí, quando nós percebemos, logo no primeiro versículo, que estava no lado direito de Deus, a sua mão de poder, a sua mão de glória, ao lado direito de Deus, ao lado de Deus que estava no trono, um livro escrito por dentro e por fora, um pergaminho, um rolo escrito por dentro e por fora com 7 selos, totalmente lacrado. Eu já falei que o significado do 7 significa completude, totalidade. Então, significa 7 selos. Não é que essa carta ela tinha 7 lacres, não, mas que ela estava totalmente lacrada. Embora alguns colocaram em imagens, se você colocar lá no Google a carta com 7 selos, você vai ver um pergaminho e 7 selos de cera, né, mostrando claramente de forma literal. Mas significa que essa carta estava totalmente lacrada, totalmente selada. Tá bom, irmãos? Vamos seguir. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e olhar para ele. Ninguém, nem no céu, nem debaixo dos céus, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. O livro estava totalmente selado. O livro estava completamente selado. E ninguém foi achado digno de abrir o livro. Nem no céu, nenhuma das criaturas celestiais. Hernandes Dias Lopes fala bem claro que nem Miguel, nem Gabriel, nem serafins, nem querubins, nem anjos, nem os redimidos, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, ninguém foi achado digno de abrir o livro. E nem na terra, nenhum homem que, por mais poderoso ou influente que seja, não foi achado digno de abrir a história. Olha que interessante, de abrir esse livro com 7 selos, totalmente selado. Ninguém no céu, ninguém na terra, por mais piedoso que fosse, por mais cheio de obra que fosse, por mais representante de Deus que fosse, ninguém foi achado digno na terra de abrir esse livro. E nem debaixo da terra. Novamente, Hernandes Dias Lopes, no seu livro, ele coloca que nem o diabo, nem demônios, nem os espíritos, nem atormentados podem revelar o sentido deste livro, escrito por dentro e por fora, que significa, esse livro significa a história da humanidade, a história das nossas vidas, a história do mundo, a história da humanidade. Um livro escrito por dentro e por fora, totalmente selado. Nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, não houve alguém digno. Não houve alguém digno de pegar o livro e lhe abrir os selos. Não há ideologia, nem partido político, nem sistema econômico que possa realizar os sonhos e as esperanças do coração humano. Sozinha a humanidade não vai para lugar nenhum. Sozinha o seu destino é um caos. Há uma impossibilidade radical de que o homem seja o senhor do seu próprio destino. E esse livro nos revela isso. O nosso destino, o destino da humanidade, o meu destino, o seu destino, a nossa história está com Deus. Está com Deus.
estar com Deus. Então vamos continuar o verso 2 e 3, que eu já li. Vamos seguir. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Irmãos, nós que somos cristãos, nós que já estamos há bastante tempo na caminhada cristã, não somos novos convertidos e temos conhecimento bíblico, ao ler de cara, a gente já sabe quem que é esse. Nós já sabemos. Mas um não cristão, alguém que não conhece a Bíblia, um novo convertido que ainda está aprendendo, ele vai olhar e vai: quem que é esse leão? Quem que é esse leão da tribo de Judá? Quem que é tribo de Judá? Quem que é Judá? Quem que é Davi? Ou raiz? Que significa essa raiz de Davi? E nós sabemos claramente que o leão da tribo de Judá é Jesus. A raiz de Davi é Jesus, aquele seu filho que iria construir um templo ao Senhor. Não era Salomão. Salomão construiu um templo físico, mas o verdadeiro templo, a verdadeira igreja, quem iria edificar seria a raiz de Davi, Jesus Cristo. E quando fala do leão da tribo de Judá, lembra da bênção que Jacó deu aos seus filhos. E ele falou o quê? Que Judá seria o leãozinho. Judá seria o leãozinho. E Jesus, ele é da tribo de Judá, ele é descendente da tribo de Judá. Se você vai lá para genealogia em Mateus deixa bem claro, mostrando que Jesus era da tribo de Judá e da descendência de Davi. Bem claro, lá na genealogia. Lembro quando minha primeira aula de de antropologia no seminário, o professor pediu para a gente fazer a genealogia de Jesus. E eu lembro que eu me debrucei sobre essa genealogia usando o livro de Mateus, lendo as escrituras, e foi um trabalho muito gostoso, muito bom de se fazer. Se você tem essa curiosidade, faça um cronograma, uma tabelinha, né, fazendo a árvore genealógica de Jesus. Né, invista um tempo da sua vida, tira um tempo da sua vida para fazer um cronograma, eu esqueci o nome certo que o professor falou para a gente, mas nós fizemos. E eu lembro o quanto que eu caprichei, tanto que ficou bonito, o quanto foi prazeroso fazer a árvore genealógica de Jesus. Vamos lá, gente. Vamos seguindo. Então nós sabemos que o único, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Jesus, de Davi, venceu para abrir o livro os seus 7 selos. Jesus Cristo, o único que foi digno de abrir, de tomar o livro e de abrir os seus selos. Então, irmãos, ele foi o único digno, ele foi o que foi encontrado. Então, há consolo para nós, há consolo para cada um de nós. Às vezes, choramos como João chorou com medo do futuro, com medo da história não ter um futuro, ou com medo daquilo que vem pela frente. Às vezes nós temos medo daquilo que vem pela frente. Às vezes vem um certo temor. E aí, essa pandemia, o que vai acontecer amanhã? Como será a minha vida? Como será a história da humanidade? Deixa bem claro para nós, que a história da nossa vida está nas mãos de Jesus. Como será, então, o amanhã? Como será a nossa velhice? Não sei, está nas mãos de Deus, está nas mãos de Cristo. Então, a voz que ecoa nos céus é: não chores, não tenha medo. O Senhor, então, põe um basta à nossa angústia e traz uma solução.
Não chores, o digno procurado agora é digno encontrado, Jesus Cristo. Há alguém capaz de dirigir a história e dar sentido a essa história, sentido à nossa vida. A nossa história não está ao léu, a nossa história não está ao caos, não está confusa. A nossa história está nas mãos de Cristo Jesus. A nossa história está nas mãos de Cristo Jesus. A história da igreja está nas mãos de Cristo Jesus. Está nas mãos de Deus. Vamos seguir, irmãos. Deixa eu voltar aqui, que eu não sei se eu passei duas. Então, vamos lá. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé, um cordeiro que como tendo sido morto, um cordeiro tendo sido morto, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por isso. Primeiro, irmãos, o que João viu? Ele viu um cordeiro como tendo sido morto. O cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo é Jesus Cristo. Marcos apresenta Jesus, João, o Evangelho de João apresenta Jesus como Cordeiro de Deus. O Evangelho de João apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, como o Alfa, o próprio Deus. Então, é Jesus, é o Cordeiro de Deus que morreu em meu lugar, em seu lugar. Aquele que expiou e perdoou os nossos pecados. Toda a culpa, a morte carregou sobre si. O sangue de Cristo nos livrou de toda a condenação do pecado, desse Cordeiro de Deus. Ele tinha 7 chifres. Irmãos, o que significa chifre na cultura hebraica? Chifre na cultura hebraica significa poder. Poder. Então, toda vez que fala de chifre na simbologia hebraica, significa poder, força, autoridade, poder. Então, quando fala 7 chifres, quer dizer, ele tinha, o cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha todo o poder, toda a autoridade, toda a força. 7 é significado de completude, de totalidade. Então, Jesus, ele tinha todo o poder, bem como 7 olhos. O que significa 7 olhos, irmãos? O próprio texto está respondendo, que são o quê? Os 7 Espíritos de Deus enviados na terra. Quais são 7? 7 significa completude. Qual é o Espírito de Deus que foi enviado para a terra? Jesus falou, olha, eu subirei, mas mandarei sobre vós o meu Espírito. Quando Jesus foi assunto aos céus e passou algum tempo, Deus revestiu os seus discípulos, os seus apóstolos com poder, que é com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é de fato esses 7 Espíritos de Deus. Então, Jesus cheio de poder, cheio de Espírito, cheio do Espírito de Deus, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Que maravilha, que maravilha. Aí nós, amilenistas, da linha amilenista, é nesse momento que nós cremos que o milênio começou. Embora nós, amilenistas, não concordamos com o termo amilenista, né? A negação do milênio. Nós cremos, sim, no milênio. E esse milênio começou quando Jesus foi assunto... Olha que interessante, irmãos. Essa situação de Apocalipse, capítulo 5, ela é uma retratação... ela mostra para nós o que aconteceu quando Jesus foi assunto aos céus. Ele subiu aos céus. Os discípulos viram Jesus sumindo entre as nuvens. Ele chegou nos céus e aí começa o relato da história. Jesus tomou da mão direita de Deus
a nossa história, a história da igreja, a minha história e a sua história está na mão de Jesus. E aí começou o milênio, irmãos. Aí começou o milênio. Nós estamos vivendo o milênio. A história da minha vida e a história da sua vida, a história da igreja está nas mãos de Cristo. Está nas mãos de Cristo. Que maravilha. O livro da nossa história está nas mãos de Deus. Ele venceu para abrir o livro. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte em meu lugar, em seu lugar. Jesus só é apresentado como o Messias e vencedor, porque antes foi Messias sofredor. Ele só é o leão, porque antes foi o cordeiro. Jesus é o vencedor, o cordeiro que foi morto. Qual que é a sua marca então, meu irmão? A sua marca é a morte, é o sinal da morte. A sua vitória foi conquistada na cruz. Qual que é a sua posição? Ele está de pé, ação e poder. Qual que é o seu lugar? No meio do trono, lugar de autoridade. Ele é digno de desvendar o sentido da vida, porque ele é onisciente, cheio de olhos, porque ele é onipotente, 7 chifres. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa, eu me emociono e alegro no meu coração demais com essas verdades de Deus para as nossas vidas. Vamos seguir. Vamos lá. Jesus e o livro, suas implicações. Então, vamos continuar a nossa leitura e você acompanha daí. E quando tomou o livro, os seus 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e glória e louvor. Aleluia. Irmãos, quem se prostrou? Quem se prostrou? Os 4 seres viventes se prostraram diante de Cristo. Nós aprendemos claramente que os 4 seres viventes é o quê? Toda a criação. Toda a criação. Toda a criação se prostrou. E os 24 anciões, nós aprendemos que é o quê? A igreja. O que significa a igreja? Os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Os 24 anciões, 12 patriarcas, 12 apóstolos, no Antigo e Novo Testamento. A igreja se prostrou diante de Jesus Cristo, tendo cada um deles, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, o significado, o próprio texto diz. Qual que é o significado da harpa e das taças cheias de incenso? As orações. Alguns comentaristas dizem o seguinte, que a harpa são os louvores, a adoração, o nosso louvor, cânticos. E as taças de incenso, as orações. Então, separam. Então, fica bem separado sobre isso. Então, seguindo. Que entoavam: digno é de tomar um livro e abrir os selos. Então, o que eles estavam cantando? O que eles estavam adorando? Justamente foi isso que João ouviu.
O que eles estavam cantando? A canção falava: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Amém, irmãos. Sabemos que a igreja de Deus, a igreja invisível, a igreja universal, a igreja de Cristo, ela é formada de gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. A nossa irmandade, ela é diversa, de várias tribos, línguas e nações. Tá bom? Vamos seguir. Cujo número era de milhões... vamos voltar aí. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. A igreja de Deus, ela de fato foi lhe dada a autoridade para exercer aqui na terra tanto a autoridade diante da política, diante de tanta coisa que nós vemos aqui, a autoridade de dobrar, de orar, de interceder, e também a autoridade de, como povo, como nação, além de orar como sacerdote e tudo mais, nós temos também a autoridade de lutar pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é fiel e pelo que é verdadeiro. Então vamos seguindo, irmãos. E reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. E como era essa voz? Cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Imagina aí, irmãos, um coro cantando de milhões e milhares de milhares. Eu vi um comentário uma certa vez que C.S. Lewis, quando ele escreveu Crônicas de Nárnia, e ele colocou os animais, a criação falando, ele baseou nesse texto aqui que nós estamos falando, onde a criação cantava, os seres viventes, a criação cantava, digno és. Imagina a criação, toda a criação cantando a Deus, digno és de tomar o livro e abrir os selos. Então, com base também nesse texto, C.S. Lewis, ele colocou na sua obra os animais que falavam. E você lê o livro, e quando você assiste o filme, C.S. Lewis mostra claramente os animais falando ali, né? Então, a soma desses seres, dos anjos, da igreja, dos anciãos, que é a igreja, era o som de milhões e milhares de milhares cantando. Deve ser lindo, irmãos. O que João deve ter ouvido e visto foi lindo, foi maravilhoso. Eu queria ouvir o que João ouviu. Que maravilha. Se uma orquestra bem tocada e um coral grande já nos impressiona, imagina um coral desse de milhões e milhares de milhares. Que maravilha. Então, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Olha o que eles estavam cantando. Então, não fica dúvida, irmãos, que isso deve nos levar a tomar posse da nossa alta posição espiritual. Então, nós fomos constituídos reino, já reinamos com Cristo espiritualmente, pois estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. E reinaremos com Ele, irmãos, com Cristo plenamente em sua segunda vinda. Por isso nós fomos constituídos reinos. Fomos constituídos sacerdotes. Agora temos livre acesso à presença do Pai, por intermédio de Jesus.
porque só o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Então isso deve nos levar a dedicar tudo o que somos e tudo o que temos a Jesus Cristo. Devemos dedicar tudo o que somos e tudo o que temos a Jesus Cristo. A Ele seja o poder. É entregar a Jesus tudo o que está em nossas mãos. Todo o poder, toda a ingerência que temos, devemos entregar na mão de Jesus Cristo. A Ele seja a riqueza, os nossos bens, a riqueza dos empresários cristãos, a riqueza dos homens de negócio, a riqueza dos empregados, a Ele seja entregue a Jesus Cristo. Todos os nossos bens devem ser entregues ao senhorio de Cristo Jesus, porque nada que temos é nosso, nada que temos é nosso, nada que você tem é seu. Tanto é que quando a gente morre, todos nós sabemos disso, que a gente não consegue levar nada. Nada. A gente pode deixar como herança para os nossos filhos, mas levar a gente não leva nada. Então, a Ele seja a sabedoria, a nossa inteligência, cultura e talentos, diplomas, habilidades profissional, tudo que você tem em relação a conhecimento, a sua inteligência, a sua cultura, os seus talentos, os seus diplomas, a sua titularidade, se assim eu posso dizer, a habilidade profissional pertence a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Use esses talentos, a sua inteligência, a sua cultura, os seus diplomas, a sua habilidade profissional, use para a glória de Deus. Use para a glória de Deus, para o louvor de Deus. A Ele seja a força da juventude até os últimos alentos da velhice ao Cordeiro. Não há aposentadoria no reino de Deus. É até o último fôlego de vida você deve viver para a glória de Deus. Até o último fôlego de vida nós devemos viver para a glória de Deus. Seja na a nossa juventude é para a glória de Deus até a nossa velhice. Seja para a glória de Deus. Nós podemos aposentar para com as nossas atividades profissionais. Nós podemos aposentar, sim, mas em relação àquilo que fazemos para Deus, não tem aposentadoria. Não tem aposentadoria. E foi pensando nisso, irmãos, não sei se vocês sabem, o Supremo Concílio mudou uma determinação de jubilamento compulsório, jubilação compulsória para os pastores. Porque até certo tempo atrás, quando os pastores chegavam a 70 anos de idade, eles eram jubilados compulsoriamente. Pronto, acabou. Pronto, você vai ser jubilado, você tem que entregar à igreja e se aposentar. Já não é. Agora, a jubilação dos pastores é opcional. Por exemplo, se o pastor ele começa a ter demência, alguma doença que lhe impede de pastorear, já na idade avançada, com 70 anos, se ele tem mal de Alzheimer ou Parkinson, alguma coisa que lhe atrapalhe pastorear, aí sim ele tem que se jubilar. Para vocês terem uma noção, Russell Shedd morreu com 87 anos. Até os 86 anos, Russell Shedd viajava o Brasil todo pregando, irmãos. 86 anos, o Russell Shedd pregava. E o quanto ele era convidado para pregar, e quanto ele era usado por Deus na sua velhice. Então, irmãos, é exatamente isso. Para Deus nós não aposentamos. Nós devemos continuar usando os nossos dons e talentos até o último respirar em prol da obra de Deus, em prol de Deus. Seja a glória. Só Ele merece ser exaltado, irmãos. A Ele seja o louvor. Então, o culto precisa ser prestado somente a Ele. Nós devemos continuar cultuando a Deus. Que a pandemia não venha nos calar. Que a pandemia não venha roubar o nosso culto a Deus. Embora nós fomos impedidos de cultuar presencialmente, fomos na comunhão dos irmãos, mas nós devemos continuar o nosso culto a Deus em casa. A nossa vida deve ser um culto a Deus. A sua vida deve ser um culto a Deus. Então vamos continuar, irmãos. Vamos continuar seguindo. Então,
ouvi, deixa eu só voltar aqui para ver se eu não perdi aqui. Voltar. Isso aqui eu já li, veio, pois tomou o livro da mão do Cordeiro. Isso aqui eu já li. Pronto. Então, verso 6. Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém, amém. Então, irmãos, isso aí nós já falamos, sobre isso. Então, ouvi que toda criatura, toda a criação de Deus, nos céus e sobre a terra, debaixo da terra, até mesmo as criaturas angelicais, as criaturas caídas, eles se prostraram diante de Deus e se declararam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor, a honra e a glória para todo sempre. Então, esse é um cântico profético, irmãos. A ele é adorado por aquilo que ele tem. Os cânticos desses 2 capítulos são 2 grandes oratórios. O primeiro oratório é da criação. O segundo oratório é o oratório da redenção. Oratório é um gênero musical dramático, com solos e coros acompanhados de orquestra. Aqui as vozes da igreja glorificada, dos serafins, dos anjos e da natureza se unem para o louvor celestial a Deus. O culto ao Criador começa com um quarteto, cantando o hino seráfico: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e o que há de vir. E aí segue o coro construído pelos 24 anciões, a igreja que prossegue o louvor ao Criador. Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, porque por causa de todas as coisas, e por tua causa, e por tua vontade vieram a existir. Todas as coisas vieram a existir. Então, irmãos, se ouvem os solistas, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Aí vem a resposta: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e abriu o livro e desatou os seus 7 selos. Então, irmãos, a nossa história, a história da minha vida e a história da sua vida, a história do mundo, não está abandonada, não está ao léu. Está nas mãos de Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Se tiver pergunta, irmão, você pode deixar. Então, eu gostaria de ler a conclusão. Acompanhe aí. A igreja na terra não tem o que temer, não importando de quantos juízos esteja repleto o rolo da história humana. Porquanto o sentido da música é este: o Criador entregou ao Redentor toda a autoridade no céu e na terra, e os que o seguem jamais passarão despercebidos do seu amor e cuidado. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual que é a aplicação, irmãos? Lembra da aplicação do capítulo 4? Conhecer o céu, olhar para o céu, muda a nossa vida aqui na terra. E agora a aplicação do capítulo 5. O destino do mundo e a história da humanidade está nas mãos de Deus, e isso deve nos dar paz e consolo. Deus Filho, Jesus Cristo, está com a história da sua vida na mão dele. A história da sua vida, a história da humanidade, a história desse mundo está na mão de Jesus Cristo.
aquele que venceu para nos salvar e nos libertar de todo pecado. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, está aí. Chegamos mais no fim de mais um capítulo. E eu gostaria de orar com você. Alguém, se tiver alguma dúvida, fiquei muito encurvado, a coluna dói. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat.